Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, tratarmos de assuntos jurídicos. Hoje eu quero comentar com vocês, trazer aqui apenas um singelo resumo da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Né? Fiz aqui um resumo. Claro que eu não vou comentar aqui toda a lei, que aí se tornaria exaustivo o comentário, mas apenas as partes mais interessantes, poderíamos dizer assim, mais principais. Aquilo que a gente não pode deixar de estudar na lei de drogas. Bom, conforme o artigo 70 da própria lei, a competência para investigar, para tratar sobre o consumo ou tráfico ilegal de entorpecente em nosso país, ou qualquer outra atividade em relação à droga, a competência é da Justiça Estadual, quando for intra ou de estado para estado. Quando ocorrer a transnacionalidade, que é o tráfico internacional de entorpecente, a competência é da própria Justiça Federal. Esse entendimento também é o do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ele falou que se houver a transnacionalidade, a competência é da Justiça Federal. Se for intra ou interestadual, a competência é da Justiça Estadual. Eu peço desculpa aos senhores por alguns barulhos externos, que aqui num prédio vizinho aqui próximo estão fazendo uma reforma, e vocês já estão acostumados com reforma, né? Até porque o nosso país vive em cima de reforma. Então, se houver algum barulho que venha incomodar, eu peço desculpas aqui aos senhores, tá bom? Então, eu quero começar aqui comentando pelo artigo 28 da Lei de Drogas, que trata sobre a posse de droga para consumo pessoal, né? Se portar droga para consumo pessoal. Diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, o artigo 28 trata do que se conhece pelo porte de drogas para consumo pessoal. Esse artigo 28, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, ocorreu o que chamamos de despenalização, não a descriminalização. O consumo de drogas, hoje no nosso país, ainda não deixou de ser crime, continua assim sendo uma infração penal. Apesar de no artigo 28, a gente tem aqui a expressão será submetido às seguintes penas. Na verdade, são penas, mas eu diria que são mais medidas administrativas, porque diz aqui o artigo 28, incisos 1, 2 e 3. Tá? Será submetido às seguintes penas: aqueles que for flagrado consumindo entorpecente, portando droga para consumo pessoal, advertências sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Então, as que estão presentes aqui no inciso 2 e 3, que é a prestação de serviço à comunidade e comparecimento ao programa de curso educativo, tem a duração de, no máximo, 5 meses. Duração máxima de 5 meses, essas penas. Caso haja reincidência, terá duração de 10 meses, tá bom? Essa aqui é a disposição da própria lei, tá bom? Vamos aqui continuar. Então, não esquecer que em relação à posse de drogas não houve a despenalização, mas houve a despenalização, não a descriminalização. Continua assim sendo crime, né? Vamos continuando aqui. Os artigos. Estamos aqui na lei de droga, nós temos os artigos mais assim conhecidos,
que é muito abordado. Na verdade, a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela não, toda lei não é considerada hedionda, não é toda lei nem equiparada a hediondo, né? Apenas o artigo 33, que é o tráfico de entorpecente, porque nós temos os crimes hediondos e os equiparados. Então, o tráfico, o terrorismo e a tortura são considerados equiparados a hediondo. Agora, a associação para o tráfico, né, é importante frisar aqui, conforme o entendimento dos tribunais, que a associação para o tráfico, por exemplo, no artigo 35, não é considerado crime hediondo. Okay? Associação para o tráfico não é considerado crime, digo, equiparado a hediondo, apenas o tráfico de entorpecentes e drogas afins do artigo 33. Então, aqui no artigo 33, nós temos o parágrafo 4º, que traz aqui uma possível redução de pena de 1/6 a 2/3, quando o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integre a organização criminosa. Isso aqui é o que se chama de tráfico privilegiado. Assim como no homicídio, temos lá o homicídio privilegiado, é uma criação da doutrina, na verdade é um tráfico com redução de pena, ou no caso do homicídio, um homicídio com a redução de pena. Então, o tráfico privilegiado já é assenque nos tribunais superiores de todo o nosso país, que não é crime hediondo. Então, tráfico privilegiado, ele não é crime equiparado a hediondo, como o artigo 33 da própria lei aqui de drogas. Ok? Muito bem. Agora, eu quero tratar aqui com vocês outra coisa interessante, que na lei de drogas nós temos uma possibilidade de prática na modalidade culposa, que pode acontecer que se pergunte, por exemplo, em uma prova, se cabe a modalidade culposa na lei de drogas. É possível. Então só tem uma possibilidade na lei de drogas que vai caber aí a modalidade culposa, que é o artigo 38, que diz o seguinte: prescrever, não é, ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E esse dispositivo, inclusive, diz aqui, ó, o juiz comunicará no parágrafo único, diz o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. Então, logicamente, esse é um tipo penal próprio, se aplica aqui aos médicos, né? Agora nós temos um artigo bem interessante também, que, no artigo 40, que traz aqui as causas de aumento de pena presentes na lei de drogas. As causas de aumento de pena que estão presentes na lei de drogas. Vamos lá. O artigo 40 diz o seguinte: as penas previstas nos artigos 33 ao 37, o 33 você tem tráfico, né? E aí você vem lá associação para o tráfico, enfim, desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. Então, nós temos aqui uma causa de aumento de 1/6 a 2/3. Aí temos aqui 7 incisos. Vamos lá. Primeiro, quando é que a pena nos casos de tráfico de drogas, por exemplo, aumenta-se de 1/6 a 2/3, ou associação para o tráfico? Porque o artigo 33, nós temos aqui o tráfico, né? O 34, a fabricação de maquinário, aparelho, instrumento. O 35, a associação para o tráfico. Daqui a pouco a gente comenta esse artigo 35 aqui, associação para o tráfico. Nós temos o 36, que é financiar, né, custear a prática de qualquer crime, né, de tráfico de drogas. E o 37, colaborar como informante, com grupo, organização, associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no 33, parágrafos 1 e artigo 34 dessa lei. Então, vamos ver aqui quais são as causas de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Primeiro, a natureza
se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Olha aqui, quando há, que nós comentamos, a transnacionalidade, ou seja, a droga vai sair de um país para o outro, a competência é da Justiça Federal, é da Polícia Federal investigar o tráfico internacional de drogas, de entorpecentes. Então, quando isso ocorre, além de ser da Justiça Federal a competência, também teremos aí um aumento de pena de 1/6 a 2/3. Inciso 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Inciso 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais. Deixa eu parar aqui. Existem vários entendimentos na jurisprudência a respeito dessa questão de traficar entorpecente nas imediações dos presídios. Existem muitos questionamentos em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que para que haja o tráfico, no caso de entorpecentes, para que seja caracterizado essa causa de aumento e o sujeito esteja traficando o entorpecente ali nas imediações do presídio, não precisa necessariamente que ele esteja traficando a droga às pessoas que estejam entrando ali no sistema prisional, né? Esteja ali, porque existiam outros entendimentos que só seria possível essa causa de aumento se o sujeito estivesse traficando a droga, mas em relação, no caso, aos integrantes do sistema prisional. Aí sim haveria a ocorrência da majorante, tá? Mas o Supremo entendeu que não é preciso que ele esteja traficando a droga em relação aos frequentadores do estabelecimento prisional. Basta apenas que ele esteja traficando nas imediações, tá? Nas imediações dos presídios ali, né? Então, o sujeito teve uma decisão, por exemplo, no Supremo, que o sujeito morava a 200 metros do presídio. Isso é comum, né, nas grandes cidades. Por exemplo, aqui em Pernambuco, o presídio ali, Aníbal Bruno, que agora são vários complexos, né, você tem casas a menos de 200 metros. Então, o sujeito, numa situação que chegou no Supremo, que o sujeito morava a menos de 200 metros do sistema prisional. Então, ele estava traficando drogas. E aí, ele foi condenado e recebeu, no caso, essa causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Então, o causídico, seu advogado, questionou judicialmente essa questão porque foi aplicado, já que ele não estava traficando a droga para os frequentadores do sistema prisional ali, né, os integrantes do sistema prisional, no caso os presos, pessoas que frequentavam ali o sistema. Mas o Supremo entendeu que não, que a lei não fala nada sobre isso. A lei só diz o seguinte: nas dependências, dentro do sistema prisional, ou imediações dos estabelecimentos prisionais, como cadeia pública, penitenciária, qualquer que seja o sistema prisional. Então, não precisa que ele esteja traficando para os frequentadores ali daquele estabelecimento, basta que seja nas imediações. Vamos continuar. Então, infração que estiver sendo cometida nas dependências ou imediações dos estabelecimentos prisionais, de ensino, de escola, nos hospitais, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então, outra questão importante é essa majorância de estar se traficando em transportes públicos. Já é outras decisões que foram tomadas
na jurisprudência, nós temos essas decisões na jurisprudência, de que o fato daquela pessoa estar transitando com a droga dentro de um transporte coletivo, né, transporte público, no caso, ela esteja dentro do ônibus, mas a droga está dentro da bolsa de forma velada e ela está apenas transportando. Então, se o sujeito estiver apenas transportando a droga de forma velada, não incide essa causa de aumento. Apenas se ele estiver traficando a droga dentro do ônibus. Se ele está dentro do ônibus, mas está vendendo, está distribuindo. Então vai ocorrer essa causa de aumento. Agora, se a droga está sendo transportada de forma velada, sem que ninguém veja, não incide a causa de aumento. Ok? O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Então, intra ou entre estado para estado e competência da justiça estadual. E no caso, se houver essa possibilidade aí, do indivíduo que está levando a droga de um estado para o outro, incide a causa de aumento. Sua prática envolveu visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, com a agente financiar ou custear a prática do crime. Então, essas são as possibilidades da causa, não é isso, de aumento. O artigo 41 traz uma disposição interessante, diz o seguinte: o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Isso aqui é a colaboração premiada, podemos dizer assim, a colaboração premiada. Traz a sua colaboração e, no caso, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Este será o benefício do colaborador. Vamos continuar. E aqui nós entraremos aqui em umas questões que causam bastante polêmica no estudo da lei de drogas, mas alguns entendimentos que são solidificados na jurisprudência eu quero trazer aqui para vocês. O artigo de número 44, eu quero que você preste bem atenção em relação ao artigo 44, que diz o seguinte: os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 a 37, que é o tráfico, né, e associação para o tráfico, financiar o tráfico, né, maquinários, se produzir maquinários, equipamentos que vão ser utilizados para o tráfico. Esses artigos tratam sobre isso. Desta lei são inafiançáveis, então, o tráfico de entorpecentes, drogas afins, é um crime equiparado a hediondo, está na Constituição Federal, né? O tráfico, o terrorismo, a tortura são crimes inafiançáveis. E insuscetíveis, aí vem aqui, né, que nós queremos comentar, insuscetíveis de sucis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Então, olha só, do sucis, da graça, do indulto, da anistia, da liberdade provisória e da vedação à conversão em suas penas em restritivas de direito, apenas duas aqui se aplicam à lei de drogas. Se aplicam a liberdade provisória, a liberdade provisória e as penas restritivas de direito. O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores entendem que a liberdade provisória, certo, e as penas restritivas de direito se aplicam à lei de drogas. Não há nenhum óbice em relação a isso. Agora, em relação ao sucis penal, o que está no Código Penal, a suspensão condicional da pena não se aplica à lei de drogas. Tá? O livramento condicional, sim,
2/3 da pena, livramento condicional. No artigo 45 e no artigo 46, nós temos aqui, se o agente for inteiramente capaz, isenta de pena. Né? E no artigo 46, se ele não possuir a plena capacidade, nos casos da lei de drogas, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Agora, o sussis processual, né, que é a suspensão condicional do processo, né, que está previsto, o sussis processual na Lei 9099/95. Se aplica a lei de drogas? Bom, se aplica só em relação ao artigo 28, já que a própria lei traz aqui, né, no seu artigo 48, parágrafo 1º, tá? Desde que esses crimes de consumo de entorpecente eles não sejam praticados em concurso com outros crimes previstos aqui na lei de drogas, desde que ele não esteja em concurso. Tanto no crime 3.3 a 3.7, que é, se o consumo de droga ele for praticado em concurso com tráfico de droga, associação para o tráfico, financiamento de droga, produção de equipamentos ou outros utensílios utilizados, pretexto, né, na fabricação de drogas, ou qualquer equipamento que seja utilizado para a comercialização da droga, não se aplica a lei 9099/95. Agora, se for só o consumo de entorpecente, está no artigo 28, se aplica a essa questão, como eu disse, da lei 9099/95, a lei do juizado especial civil criminal. Tá bom? Então, nesse caso, como se aplica o artigo 28 da lei de drogas, a lei 9099/95, a partir do seu artigo 60 e seguinte, nada impede, né, que se aplique a suspensão condicional do processo. Além disso, a jurisprudência diz o seguinte, que caso o sujeito esteja respondendo por algum tipo de infração penal de menor potencial ofensivo e ele foi beneficiado com a suspensão condicional do processo e durante o período de prova, né, que é de 2 a 4 anos, ele incide na prática de consumo de entorpecente, os tribunais entendem que não é causa de revogação obrigatória do benefício, bem como não está aqui na lei, mas se equipara às contravenções penais. A mesma coisa, tanto a contravenção penal como o consumo de entorpecente não tem um condão de suspender obrigatoriamente o benefício da suspensão condicional do processo, se assim for aplicada ao réu. Tá? Então, não tem um condão de suspender. Como também, tanto a posse de drogas como a condenação por uma contravenção penal não geram reincidência. Significa dizer que o sujeito será primário, né, para todos os efeitos. Muito bem. Agora eu quero trazer outras situações interessantes que nós já comentamos no vídeo anterior, mas vamos só reforçar a questão do artigo 48, parágrafo 2º e parágrafo 3º, e parágrafo 4º, traz aqui essa questão quando o sujeito é flagrado consumindo um entorpecente, né? Consumindo entorpecente. O parágrafo 2º traz uma disposição bem interessante do artigo 48. Tratando-se de conduta prevista no artigo 28 dessa lei, que é o consumo de entorpecente, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames periciais e necessário. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontrar, vedada
a detenção do agente. Veja como essa lei essa parte aqui é bem complexa. Então quer dizer o seguinte, que nós já comentamos no vídeo anterior, né? O Supremo Tribunal Federal, recentemente, como eu disse, trouxe uma decisão em relação a isso aqui. Eles disseram o seguinte, que o Supremo disse o seguinte, que a competência para lavrar termo circunstanciado de ocorrência, no caso de consumo de entorpecente, só em relação ao consumo de entorpecente, porte de droga para consumo pessoal, ok? É o juiz do local do fato. Agora, se o juiz estiver ausente, não estiver o juiz no local, a competência passa a ser do delegado de polícia, que pode, não deve, quer dizer, o delegado de polícia, segundo o Supremo, pode lavrar o termo circunstanciado de ocorrência na ausência da autoridade judicial. Esse foi o entendimento do Supremo. E o próprio parágrafo 2º diz aqui, né? O parágrafo 3º, se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º, que é conduzir o sujeito até a presença do juiz, quando ele não estiver, certo? Serão tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Então veja como são as coisas. Por exemplo, você chega numa comarca, no final de semana, não tem delegado de polícia naquela cidade. Digo, não tem expediente naquelas cidades pequenas. Geralmente nos finais de semana vai para o plantão uma ocorrência. Né? Vai para o plantão. Então, final de semana também você não tem juiz na comarca. O juiz está em casa, descansando. Então, o que acontece? Às vezes os policiais militares têm que se deslocar meia hora, uma hora até a delegacia de plantão. Então, vai levar quem? Vai levar o flagrante, né? Caso de posse de droga. E a lei diz aqui o seguinte, que vedada a detenção do agente. Vedada a detenção do agente. O Supremo entende que essa expressão vedada a detenção do agente tem a ver que o sujeito não seja conduzido, né, para uma delegacia, não vá para uma delegacia, não fique lá preso. Não é essa detenção feita pelos policiais militares que vai conduzir o flagrado com entorpecente até a delegacia de polícia. Essa detenção não é essa que a lei, segundo o Supremo. Porque o objetivo da lei aqui, segundo o Supremo, é evitar justamente que aquele que foi pego, né, utilizando com posse de entorpecente para consumo pessoal, não sofra qualquer detenção, ou seja, não seja levado para uma delegacia, não fique preso. Essa é a intenção, tá? Então essa expressão vedar a detenção do agente é isso. Então o que acontece é o indivíduo chegar na delegacia de polícia, e fazer o procedimento, lavrar o TCO e ser imediatamente liberado. Agora existe uma celeuma muito grande. Aqui o seguinte, como o parágrafo 2º diz, né? Diz aqui o seguinte, que tratando-se de conduta prevista no artigo 28, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso. Então a lei diz aqui o seguinte, que na falta do juiz, não é isso? Alguém trouxe essa interpretação que na falta, então a polícia militar prendeu o sujeito, levou para a comarca, o juiz não está. Aí diz aqui, assumiu o compromisso de a ele comparecer, lavrando esse termo circunstanciado. Em algum tempo trouxeram alguns entendimentos de que, como a lei diz aqui, na falta deste assumiu o compromisso, alguém chegou a interpretar que seria naquele momento que a polícia militar poderia lavrar ali o TCO, que já que na falta deste assumiu o compromisso. Mas esta assunção, né, esta sua decisão de assumir, né, o compromisso, se refere no momento em que ele for levado para uma delegacia de polícia. Não é naquele momento que a polícia militar prendeu, esta é a interpretação majoritária. Não é naquele momento que a polícia militar prendeu, foi levado à comarca, o juiz não está, faltou, aí naquele momento ele já tem que assumir o compromisso. Então, como eu disse, alguns entendimentos diziam que a polícia militar naquele momento poderia lavrar o TCO. Não. Esse comprometimento
do que foi flagrado, né, é perante a autoridade policial. Agora me diga uma coisa, e se aquele que foi conduzido para uma delegacia de polícia se negar a assinar o termo de compromisso? Que, de praxe, em outras infrações penais de menor potencial ofensivo, né, em outras infrações penais, o conduzido ele vai lá, assume o compromisso de comparecer em juízo, ou é apresentado imediatamente ao juiz. Mas quando não é possível, assumir o compromisso. Quando perante o delegado de polícia, ele resolve, por exemplo, não, eu não vou assinar aqui esse termo de compromisso, não quero assinar. Então, qual é o procedimento de praxe que deve fazer o delegado de polícia? Tudo bem, você não quer assinar, ótimo, então o delegado de polícia vai fazer constar isso no procedimento e vai conduzir, apresentar o autuado, não é isso? Ele vai ser autuado e vai ser conduzido ao juiz da custódia, porque ele se negou a assinar o termo de compromisso, de comparecer perante o juiz. Isso em outras infrações. Agora, no caso de drogas, a lei não permite isso. A lei não permite isso, que o conduzido assuma o compromisso de comparecer perante o juízo. E o que fazer numa situação como essa? Alguns doutrinadores entendem o seguinte, que nesse caso, quando o conduzido se nega a assinar o termo de compromisso, né, pode ser adotado aqui, né, o procedimento do parágrafo 6º do artigo 28. Para garantia do cumprimento das medidas educativas, aqui se refere o CAPT, né? Porque, olha só, no CAPT do 28 diz assim, que aquele que for flagrado utilizando droga para consumo pessoal, no caso, ele será submetido às seguintes penas. E no parágrafo 6º, o próprio dispositivo diz, para garantia do cumprimento das medidas educativas, ou seja, essas penas, na verdade, não é isso? São medidas educativas, medidas administrativas. Então vamos continuar. É que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, aqui, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à demoestação verbal e multa. Então, se o sujeito vai ser advertido sob o efeito da droga, prestar serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo, mas o sujeito não comparece para prestar serviço à comunidade, não comparece. Além disso, não quer comparecer a programa ou curso educativo de não consumo de entorpecente, o que é que o juiz vai fazer? A demonstrar de forma verbal e aplicar uma multa. Então, alguns doutrinadores entendem que, não é isso? Caso na delegacia de polícia o conduzido se negue a assinar o termo de compromisso, tem problema nenhum. O delegado vai ter que liberar ele, porque não tem como fazer aquele procedimento que se faz em relação às demais infrações penais de menor potencial ofensivo, que é conduzir à presença do juiz. Ele será autuado e conduzido à presença do juiz de custódia. Hoje seria a audiência iria para a custódia, né, porque se negou a assinar. Agora, ele não quer assinar, no caso da droga não pode fazer isso, ele vai ser liberado. Né? E alguns entendem que o delegado vai fazer constar lá no procedimento que fora feito, que o conduzido se negou a assinar o termo de compromisso. Então, lá, quando o juiz chamar ele para audiência e tal, né, vai lhe aplicar uma demonstração, né, verbal, é isso? Além disso, vai lhe aplicar uma multa. Este é o entendimento, diz que poderá ser usado este mesmo procedimento em relação àquele que se negar a assinar o termo de compromisso no caso de consumo de entorpecente. Tá? Esse é o entendimento. Vamos continuando. Aqui, então, nós estamos aqui no artigo 44. Então, nunca esquecer que cabe liberdade provisória e penas restritivas de direito nos casos de consumo, nos casos da lei de drogas. No caso da lei de drogas, cabe liberdade provisória e cabe substituição por medidas restritivas de direito. Agora, veja bem, nós temos aqui alguns
alguns tipos penais na lei de drogas que a pena é de no mínimo 1 ano, né? Nós temos aqui, por exemplo, esse caso de falar da forma culposa, que é quando o médico prescreve ou ministra, ou outro profissional de saúde ministra culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazer em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena aqui, né, é de detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Então, se fosse uma infração penal qualquer fora dessa legislação, desde que não haja nenhuma previsão especial, seria aqui um crime de menor potencial ofensivo, mas não se aplica o susfício processual aqui, não é? Porque a suspensão condicional do processo, que está lá na Lei 9099/95, é aplicada às infrações penais cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Pena mínima não superior a 1 ano. Aqui, temos aqui uma pena mínima de 6 meses, mas pela disposição da própria lei de drogas, só é possível se aplicar a Lei 9099/95 aos casos de consumo de drogas. Vou repetir, aos casos de consumo de droga que não seja praticada em concurso com tráfico, associação para o tráfico, financiamento do tráfico e outras formas mais do artigo 33 ao artigo 37. Se for só o consumo da droga, se aplica a Lei 9099/95, tá bem? Desculpem. Temos aqui agora algumas disposições importantes a respeito dos procedimentos de investigação, procedimento penal, né? Seguindo aqui. Vamos lá a respeito da investigação. É a seção número 1. Temos aqui alguns prazos que eu gostaria de citar para que a gente possa memorizar. A destruição das drogas, isso ocorre mediante autorização judicial, né? Determinação do juiz. O juiz determina as drogas apreendidas, determina em 10 dias a destruição da droga. Então, determinação do juiz para destruir drogas. Qual o prazo? Em 10 dias. 10 dias. E quem destrói essas drogas? A autoridade policial, o delegado de polícia. Qual o prazo? 15 dias. Em 10 dias o juiz autoriza, e em 15 dias o delegado de polícia destrói as drogas. Às vezes acontece, por exemplo, da polícia apreender drogas sem prisão em flagrante. A polícia militar chegou no local, os autores fugiram e deixaram a droga. Então, as drogas são apreendidas e conduzidas a uma delegacia de polícia, onde é feito o auto de apresentação e apreensão. Qual é o prazo para se destruir essas drogas apreendidas sem prisão em flagrante? Que a lei diz aqui. A destruição de drogas apreendidas quando não ocorre prisão em flagrante. Prazo máximo de 30 dias. Prazo máximo de 30 dias. Ok? Qual o prazo do inquérito policial no caso de lei de drogas? 30 dias. O indiciado preso e 90 dias se solto. Okay? Se solto. Então, 30 dias se estiver preso, 90 dias se solto. O delegado de polícia pode pedir a prorrogação desse prazo. Se o delegado de polícia pedir a prorrogação do prazo, eles são duplicados. Então, indiciado preso, investigado preso, 60 dias, investigado solto, 180 dias. Ok? Cuidado que não é meses, tá? Não é 2 meses, é dias. A contagem aqui é feita em dias. O prazo para denúncia, no caso da lei de drogas, é 10 dias. Prazo de denúncia, 10 dias. Defesa prévia, 10 dias. É isso. E resposta à acusação, 5. Ok? Até 5. Digo, no caso de resposta à acusação, número de testemunhas, até 5. Ok? Então, a resposta à acusação, a defesa prévia 10 dias, que é a resposta à acusação, em 10 dias, e na resposta à acusação pode-se ter até 5 testemunhas, tá bom? 5 testemunhas. O artigo 53 traz aqui uma situação interessante a respeito da infiltração de agentes e o flagrante retardado.
né, que eu chamo de flagrante retardado. Vamos ler aqui. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: a infiltração por agentes de polícia em tarefa de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Às vezes a polícia está investigando e ela tem a suspeita de que aquilo ali não é um tráficozinho pequenininho, é algo grande, né? É algo mais extenso. Então, será mais proveitoso para o Estado se a polícia ficar monitorando, é isso eu chamo de flagrante retardado, é isso, flagrante retardado, e tem que se fazer uma averiguação melhor, porque às vezes, através daquele tráfico ali, a polícia tem desconfiança que algo é bem maior. Então é possível que se acompanhe o sujeito nas suas. Às vezes o sujeito começa aqui no estado, vai para o outro estado, vai para outra cidade, e de repente, quando chega ao final, a polícia consegue prender o maior número de integrantes e o maior número de droga possível. Então, se a polícia, em primeiro momento, já for intervir naquela situação ali inicial, ela pode perder de prender, né, um grande número de traficantes e um imenso número de drogas. Então, para não complicar, para não prejudicar essa investigação, pode haver, mesmo estando lá uma situação de flagrante já visivelmente, mas pode haver o retardamento dessa ação mediante autorização judicial. Isso é feito a filmagem, são feitas as investigações, os elementos de prova e aí é o seguinte, se faz esse procedimento mediante a autorização do juiz para que se tenha um êxito maior. Interessante é que na lei de organização criminosa a infiltração de agente é um meio de obtenção de prova e aqui a lei de drogas chama de procedimentos investigatórios. Ela não fala aqui que é um meio de obtenção de prova, mas procedimentos investigatórios de infiltração de agente. Na lei de organização criminosa, a infiltração de agentes é um meio de obtenção de prova. Que coisa interessante, né? Muito interessante. Então, nesse caso, para que se não faça aquele flagrante naquele momento, se representa ao juiz, não é, a respeito dessa situação para que haja uma autorização judicial de monitoração, se monitorar aqueles praticantes, mesmo que os crimes estejam acontecendo, tráfico ali intenso, mas a polícia já tem informação de que a coisa é bem maior e que vai representar ao juiz pela autorização judicial, né? O delegado de polícia na investigação vai levar isso ao conhecimento do juiz, não é isso? Isso na lei de organização criminosa chama-se de ação controlada, né? É uma ação controlada, ou seja, vai controlar, vai retardar essa atuação, não é isso? A polícia vai atuando, mas de forma controlada, para que chegue a um denominador melhor, não é isso? A um número maior de traficantes de drogas. Então, aí, mediante a autorização judicial. Então, tanto a infiltração de agentes como a ação controlada, lá na Lei 12.850, a Lei de Organização Criminosa, são meios de obtenção de prova. Aqui diz que são procedimentos investigatórios, tá bom? Muito bem. Na hipótese do inciso 2, que é no flagrante retardado, que eu chamo assim, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores, né? Nessa ação controlada aqui. Muito bem. Vamos continuando aqui.
Eu anotei aqui algumas coisas interessantes, mas assim, a sentença, por exemplo, no caso da lei de drogas, ela pode ser de imediato ou em 10 dias, né? Aí eu coloquei aqui também para vocês uma sequência de atos, né? Primeiro vem o acusado, se houve o acusado, testemunha, né? Ministério Público e o defensor. Então, o Ministério Público e o defensor têm 20 minutos mais 10 minutos cada um para falar nos autos, né? Bem interessante isso aqui. É a sequência de atos, né? Muito bem. O artigo 60 diz aqui o seguinte: o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, que é o delegado, ou ouvido o Ministério Público, no caso de representação com o delegado de polícia, havendo indícios suficientes, poderá decretar no curso do inquérito da ação penal a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos do crime previstos nesta lei, o que constitua um proveito auferido com sua prática, procedendo-se na forma dos artigos 125 a 144. 144. Bom, ele fala aqui, o juiz de ofício, na verdade, a Lei 13.964/2019 é a lei do pacote anticrime, que veio justamente positivar, não é isso, de que o juiz não pode interferir na fase da investigação, na fase inquisitorial. E aqui, logicamente, né, o juiz de ofício, né, atuando no curso do inquérito, bom, isso não é mais possível. Isso não é mais possível porque fere aí o princípio acusatório, fere o princípio acusatório. Além disso, não esquecer que o artigo 19A, não é isso? 19A, nós temos o artigo 19A da Lei de Drogas, trouxe uma coisa bem interessante, né? Todo ano tem aquele período, aquela semana de combate, a Semana Nacional de Combate às Drogas, que é no mês de junho, né? No mês de junho, ok? No mês de junho é feita aí, todo ano, comemora-se aí o combate nacional do consumo, do tráfico de drogas, tá? A lei está aqui, né? Artigo 19A. Então, não esquecer também dessa datazinha aí, que é importante. Às vezes cai numa prova, querendo saber qual é, em que data é comemorado aí, que se comemora a questão da Semana Nacional de Combate ao Consumo de Entorpecentes e Drogas Afins, tá bom? Então, foram esses os resumos que eu fiz aqui em relação à lei de drogas. Claro que tem outras coisas que você pode pegar a legislação e ler, mas é importante esses detalhes que eu passei aqui para vocês em relação à lei de drogas. É importante também dar uma lida na lei, né? É importante dar uma lida na lei, porque não dá para trazer aqui todos os artigos da lei de drogas, mas, como eu disse, eu trouxe aqui para os senhores aquilo que se julga mais importante, que geralmente está caindo nas provas de concurso público, tá bom? Se houver alguma discrepância em algumas, porque ninguém sabe de tudo, nós estamos aqui aprendendo, né? Ninguém sabe de tudo, claro. Se houver alguma discrepância em alguma informação que eu passei, você pode postar aqui embaixo do nosso vídeo, dizer, isso aqui houve uma atualização, isso aqui você falou não está correto, e humildemente nós vamos reconhecer que erramos e vamos corrigir. Podemos até fazer um vídeo corrigindo os erros que cometemos nesse nosso comentário. Estamos aqui juntos para aprender, compartilhar conhecimento, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo.